Você já ouviu falar de seleção natural e evolução? Nesse vídeo eu irei mostrar um programa que simula um mundo 2D com pequenas criaturas vivendo nele. Essas criaturinhas possuem genomas que passam de geração para geração, e elas possuem pequenos cérebros artificiais que dirigem os seus comportamentos. Será que essa simulação irá gerar um ambiente que possua as condições necessárias para que a evolução ocorra? Será que essas criaturinhas irão evoluir seus pequenos cérebros e se adaptar conforme o ambiente que estiverem presentes? E o que eu quero mostrar é que a evolução pode acontecer automaticamente sem nenhum esforço, planejamento ou monitoramento, se algumas condições forem respeitadas. Existem 5 condições que precisamos respeitar no simulador para que a evolução ocorra. A primeira condição é que precisamos ter algo que se replique. A evolução não é capaz de explicar de onde o primeiro organismo que se replica veio, mas a partir do momento em que temos algo que se replica, então a evolução e seleção natural podem explicar bem claramente como o organismo cresce em complexidade e organização pelo tempo. No simulador temos algo bem simples. Cada criatura é representada por uma estrutura de dados que contém algumas informações como onde ela vive no ambiente, o seu genoma, DNA ou RNA, e o seu cérebro artificial. E para replicar esses seres vivos, só precisamos replicar essa mesma estrutura. A segunda condição necessária é que as criaturas que nascem sejam construídas de acordo com alguma planta. Na natureza, o genoma, DNA ou RNA desempenha exatamente isso. O genoma é uma forma de falar da informação que é transmitida de geração em geração. Essas estruturas são compostas de sequências de elementos químicos, chamados nucleotídeos, que são eles adenina, timina ou uracila, no caso do RNA, guanina e citosina. E podemos representar esse genoma como uma sequência de letras. No simulador também vamos utilizar algumas letras e números para representar esse genoma de forma análoga. Porém, eles são muito menores do que as sequências biológicas. Por exemplo, um genoma no simulador pode ser representado dessa forma, tendo um comprimento de 16 genes. A terceira condição para que a evolução ocorra é que essa planta utilizada para construir cada indivíduo venha a ser hereditária do replicador ao replicado. Assim como o nosso material genético é metade de nosso pai e metade de nossa mãe, uma nova criatura replicada no simulador surge de metade do genoma de outros 2 indivíduos anteriores, formando uma nova estrutura de dados. A quarta condição necessária é que essa informação hereditária, que é repassada para futuras gerações, venha ocasionalmente ocorrer alguma mutação. Na maioria das vezes, o nosso material genético é 100% igual à metade passada de cada um dos nossos pais, mas eventualmente algumas dessas letras acabam se misturando e alterando de forma que o novo indivíduo não é 100% igual aos seus anteriores. E no simulador isso ocorre através de um parâmetro que dita quão frequente é essa alteração, e foi escolhido para que exista uma chance em 1000 de que uma mutação ocorra em um único bit do genoma, como a alteração desse valor de 2 para 3. E por último, a quinta condição é que haja algum método de seleção para selecionar quem se reproduza e quem não. Na natureza, chamamos isso de seleção natural. Na natureza existem inúmeros fatores que permitem um determinado organismo viver e se reproduzir ou não, como fugir de predadores, encontrar alimento, encontrar abrigo, evitar acidentes. No simulador vamos ter um fator de seleção muito mais simples, como vocês verão. Existem vários parâmetros que podem ser modificados para cada simulação que executarmos. Podemos escolher o tamanho do nosso mundo 2D, e nessa execução vamos escolher um mundo de tamanho 128 por 128 unidades. Cada criatura pode ocupar uma unidade desse mundo. Também podemos selecionar o número da população inicial, que nesse caso serão 1000 criaturas posicionadas de forma aleatória no mundo. E como vocês podem ver, cada criatura espalhada pelo mundo tem diferentes cores. As cores representam aproximadamente a diversidade genética da população. Então, como existem várias cores, isso indica que temos diversos genomas.
Vamos chamar essas criaturas de geração zero. Elas são os fundadores da nossa população. Outro parâmetro para escolhermos é o tamanho do genoma. Nessa execução, iremos selecionar apenas 4 genes para cada criatura. Então, essa criatura aqui tem um genoma correspondente a esse número, que especifica uma conexão do seu cérebro dessa forma. Cada genoma é um montante de valores hexadecimais que possuem informação de como configurar cada conexão dos seus pequenos cérebros artificiais. E essa outra criatura aqui possui o seu genoma correspondente a esse valor, e as conexões de seu cérebro formam a seguinte configuração. São 2 genomas diferentes que formam cérebros artificiais diferentes e, consequentemente, 2 comportamentos diferentes. Então, cada uma dessas 1000 criaturas possuem genes, cérebros e comportamentos distintos umas das outras. Também podemos selecionar o número de passos para cada geração, ou seja, determinamos com base na quantidade de ações que cada criatura vai poder fazer, o quanto cada geração viverá. E para esse experimento, vamos dizer que cada geração viverá por até 300 ações ou passos. A velocidade que vamos ver o vídeo se passará a 30 quadros por segundo, e cada quadro corresponde a uma ação ou passo. Consequentemente, para o valor de 300 passos, cada geração durará aproximadamente 10 segundos. Agora vamos observar a geração zero. Bom, eles não parecem estar fazendo nada de muito interessante. Alguns deles nem se movem direito, porque eles não possuem conexões artificiais que levam a algum movimento. Um comportamento bem aleatório com base apenas no que seus pequenos cérebros foram programados para fazer. Bom, esse é o final do ciclo da geração zero, e essa é a posição final de cada criatura. Agora vamos aplicar o critério de seleção que decide quem se reproduz. Para esse primeiro experimento, vamos selecionar o critério mais simples. Vamos dizer que todos os que terminarem na porção leste do nosso mundo irão se reproduzir. Agora vamos para a próxima geração. A geração 1 são os filhos e eles são distribuídos de forma aleatória, populando o mundo novamente, com 1000 criaturas. E vamos assistir elas vivendo suas vidas. Elas não parecem muito diferentes de seus pais. Ainda parecem reagir de forma bem aleatória. Não possuem um comportamento coordenado, mas acredito que isso não seja tão surpreendente, porque a maioria dos pais que terminaram na posição direita do mundo só estavam lá pelo acaso. Eles nasceram lá e não se moveram de lá. Eles foram sortudos e acabaram estando na área que puderam para se reproduzir. Então não é uma grande surpresa que os seus filhos também são tão aleatórios quanto. Mas agora vamos avançar para a geração 20. Esses são os tatara, 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 tatara netos da geração fundadora. E agora vamos observar elas. Claramente vemos uma tendência de muitos migrarem para a porção leste do planeta. Bem interessante. E avançando um pouco mais para a geração 50, esses são os tatara, 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 tatara. Ah, deixa para lá. É a geração 50. E nela algo bem interessante acontece. Essas criaturas claramente possuem um instinto de migrar para o leste, assim que nascem. E vocês perceberam que agora temos muito mais cores similares e não mais tanta variedade quanto antes? Isso nos indica que a distribuição dos genes está ficando cada vez mais homogênea, cada vez mais criaturas compartilhando os mesmos genes. E por fim, avançamos bem mais para o futuro e olhamos a geração 1200. Não há dúvidas, as criaturas estão nascendo com genes que fazem com que assim que elas nasçam, migrem para a direita. E percebemos que agora, ainda mais, as suas cores estão similares, e as criaturas compartilhando dos mesmos genes. Aqui está um gráfico desse experimento, onde no eixo X temos o número da geração, que vai de 0 até 1200, onde paramos a simulação. A linha verde do gráfico mostra o número de criaturas que se reproduziram por estar dentro dos critérios de seleção artificial e se tornaram pais da próxima geração.
No início, aproximadamente 50% apenas se reproduziu por chances aleatórias, mas podemos ver que isso rapidamente aumentou ao ponto de praticamente todos se tornarem reprodutores. A linha roxa ou rosa indica aproximadamente a diversidade genética das gerações. No começo está bem grudado ao valor máximo, porque todos possuem genes diferentes. Mas por volta da geração 800, a diversidade genética começou a cair fortemente, conforme cada vez mais e mais criaturas nasciam com genes parecidos. Ao final da geração 1200, a maioria da população compartilhava quase que o mesmo material genético. Agora, algo interessante. Como deve ser o cérebro dessas criaturas que sobreviveram até o final? Para a grande maioria, o seu cérebro artificial se configura dessa maneira. É um cérebro bem simples. Temos 4 neurônios envolvidos. O neurônio azul é um neurônio sensorial, que sente a densidade populacional em sua visão frontal de movimento. Os 2 neurônios rosas são neurônios motores. Quando esse neurônio recebe um sinal suficientemente forte para ser acionado, ele faz com que a criatura tenha um comportamento aleatório. E esse, quando ativado, causa um movimento para a direita. E o neurônio cinza é um neurônio interno, e vamos falar deles mais para frente. O interessante de como esse cérebro evoluiu é a forma como foi selecionado esses 2 neurônios motores para mover as criaturas para a direita e de forma aleatória. E esse neurônio interno que calcula quando acionar um e quando acionar o outro. E o que acontece é quando não temos nenhuma criatura bloqueando o caminho para a direita, esse que é acionado com maior intensidade. Mas uma vez que a criatura chega na porção leste, onde várias outras criaturas se acumularam contra a parede da direita e tem alguém bloqueando o caminho, então esse neurônio aqui é estimulado com mais intensidade, fazendo ela se mover aleatoriamente. Mas vamos voltar a observar a geração 1200 e ver como a lógica desse cérebro artificial se aplica na prática. De início, todas as criaturas ao nascerem migraram direto para o leste, tendo seu neurônio motor da direita acionado constantemente. Mas uma vez que elas chegam ao limite do mundo na direita e se deparam com um monte de criatura bloqueando seu caminho, elas começam a se mover aleatoriamente, agora com o neurônio motor aleatório sendo ativado na maioria das vezes. Esse é um comportamento interessante, porque uma vez que elas não possam mais seguir na direção principal, mover aleatoriamente pode permitir que elas desviem de algum obstáculo pelo caminho e talvez dando a volta consigam seguir em frente. Os seus pequenos cérebros evoluíram depois de algumas centenas de gerações até que 100% de seus filhos se reproduzissem. Nada direcionou essa evolução. Não houve nenhuma programação explícita de como as criaturas deveriam se comportar, qual o critério de seleção seria ou como elas deveriam sobreviver. Ainda assim, seus cérebros artificiais evoluíram e sobreviveram. Então, como essa evolução aconteceu se não havia as instruções na programação para que acontecesse? Para responder essa pergunta, vamos voltar lá para a geração 0 e vamos olhar mais de perto para o que aconteceu bem no começo dessa simulação. A maioria das criaturas simplesmente sobreviveram porque já estavam na porção leste do mundo. Mas nem todas elas terminaram no lado direito por essa razão. Como a população era de 1000, elas tinham cérebros aleatórios, e algumas delas tinham cérebros que ocasionalmente trabalhavam para mover elas para o norte, alguns para mover para o oeste, outros se moviam para o sul e alguns poucos sortudos que se moviam para o leste. Vamos observar um indivíduo em particular que está marcado no mundo, e vamos observar como ele se comporta durante o seu ciclo de vida. Ele se moveu do noroeste do mundo atravessando pelo centro até o sudeste, ou seja, ele foi da área perigosa até a área segura onde ele pôde se reproduzir. E dessa forma, algumas das novas criaturas tiveram parte do seu genoma e adquiriram a capacidade de se moverem para o leste.
Então, cada vez mais e mais criaturas foram adquirindo esses genes que permitiam elas sobreviverem. E foi só uma questão de tempo até que as gerações futuras fossem parte de alguns dos poucos indivíduos que sobreviveram no início. No próximo vídeo, eu irei realizar uma simulação adicionando o fator de mutações e veremos quão importante ela é para a evolução. Eu também irei falar sobre a anatomia desses cérebros artificiais e como eles funcionam mais a fundo. Então fica ligado.